Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta aí com mais um vídeo no Passeio em Direito, né? Dando continuidade aos nossos estudos aí que a gente vem fazendo e compartilhando aqui o que a gente vem pesquisando e entendendo mais um pouco dos assuntos colocados aí à disposição no canal. No último vídeo, nós tivemos a oportunidade de pesquisar sobre regime de bens e os reflexos desse tópico, né, desse assunto, que está lá no Código Civil, desse capítulo do Código Civil, do regime de bens, pacto antinupcial, influenciando nas questões de inventário, nas questões de execução e tudo mais. E por que isso é importante? A gente abre um parênteses aqui, né, a gente vem fazendo alguns parênteses aqui no assunto de inventário, trazendo e colocando alguns conceitos que vão interferir de plano lá no inventário. E a questão do regime de bens no casamento é relevante por quê? Porque dependendo do regime de bens que os nubentes se colocam ali na hora do casamento, através de um pacto antinupcial, dependendo desse regime de bens, isso vai influenciar no inventário. Naquela oportunidade, daquele vídeo anterior, nós vimos alguns regimes que podem ser ventilados aí na hora do casamento. É o regime da comunhão parcial de bens, o regime da comunhão universal de bens, o da separação obrigatória de bens, nós vimos lá também, vimos da separação total de bens e daquele que é pouco utilizado, que é o da participação final dos aquestos. Então, esses 5 tipos, né, essas 5 modalidades que se apresentam aí na hora de fazer a averbação lá do casamento, é importante a gente pontuar esse tipo de situação. E por que é importante? O que a gente pode falar, a gente pode trazer e compartilhar com vocês da importância desse tópico. Para trazer de uma forma mais prática, eu vou trazer hoje uma pesquisa, nesse bate-papo que a gente está fazendo aqui, a questão da execução. Isso não tem a ver com inventário, mas eu quero trazer aqui a importância do tipo de regime de bens numa situação de execução. E como é que isso vai se proceder? Como é que a gente pode, antes de começar a trazer os exemplos, vamos montar um cenário para que a gente possa aplicar os regimes de bens nessas situações, ou nessa situação em particular de uma execução. O que é uma execução? Execução, você tem lá a figura do credor e tem a figura do devedor. O credor, ele quer a satisfação do seu crédito, e o devedor, muitas das vezes por má gestão dos seus negócios, ou por um imprevisto, ou por uma surpresa, né? Que hoje a gente está vivendo aí uma pandemia, a gente está vendo aí a dificuldade que é de se manter um negócio, e esse negócio tem à frente ali o empresário, ou o administrador do negócio, né? O diretor do negócio, o dono da coisa. E, eventualmente, vamos colocar aí a figura do cônjuge alheio a esse negócio. Então, você tem lá o esposo, a esposa, né? O marido e a mulher, e o marido tem um negócio, ele tem lá um comércio ou uma atividade empresarial, e ele é casado, né? Ele é casado, e ele dali tira o sustento da família e toca a vida por ali. Mas a questão dele está devendo alguma coisa, mas não é ele que está devendo, é a empresa que ele abriu. Muitas vezes um microempresário, uma situação, uma empresa, um comércio, ele está devendo ali alguns credores. O que acontece? Será que a dívida dele, enquanto empresário, afeta o patrimônio da esposa, que é o cônjuge alheio à atividade empresarial, à atividade comercial, aquele ponto do shopping que ele abriu? Então, muitas das vezes,
a gente viu lá no Código Civil, e também tem lá no Código Empresarial, que para se averbar uma situação, né, de comércio, é preciso que coloque lá na averbação do negócio o regime de bens a que esse empresário ou a que esse comerciante está afetado no seu casamento. Por isso que é importante. Porque é nesse momento em que o credor, que quer ver a satisfação do seu crédito, ele pode, numa ação de execução, executar o devedor, que é lá o negócio, a empresa, mas ele tem que estar ciente também que, não encontrando nenhum bem ou no nome do devedor da situação lá da empresa, ele pode também lançar mão da execução, chamar o cônjuge alheio na execução. Ele não está no polo passivo da ação de execução. O cônjuge alheio, ele não está lá na execução, mas ele pode ser afetado, dependendo do regime de bens que está gravado na certidão de casamento lá do empresário. Então, resta saber se existe ou não a admissibilidade de se chamar o cônjuge alheio a uma penhora ou uma ação de cobrança nessa situação. Então, o que a gente vai discutir aqui é qual é o tipo de regime de bens que favorece o credor na hora de executar o cônjuge alheio à execução. Então, a gente se apresenta aqui para que ele possa utilizar dessa constrição de bens ou de arresto de bens do cônjuge alheio. A gente vai analisar que o regime, ou os dois únicos regimes que ele pode avançar, é o regime da comunhão de bens adotado do devedor. Ele tem que ir lá ver. Então, nós temos dois tipos: o da comunhão universal de bens e o da comunhão parcial de bens. Então, veja bem, daqueles 5 tipos que a gente viu aqui, né, que a gente comentou lá no penúltimo, esse é o último vídeo, mas no penúltimo vídeo nós falamos dos regimes de casamento e nós temos lá os dois tipos: comunhão parcial de bens e comunhão universal de bens. Então, muito bem. Para que o credor possa se utilizar dessa constrição, de uma penhora, ou de um arresto, ou de uma cobrança desses bens, ele tem que analisar qual é o tipo de regime de bens que está afetado o casamento desse empresário, desse devedor. Então, a hipótese é da comunhão universal e da comunhão parcial de bens. Em outras palavras, o Código Civil permite que a penhora recaia devido à comunicabilidade desses bens que esses regimes da comunhão parcial e da comunhão universal, que esses regimes invocam. Na hora lá do Código, lá nos artigos, ele vai tratar da situação da comunicabilidade de bens. Então, na comunhão parcial de bens, se comunicam os bens provenientes a partir do casamento. Então, os bens anteriores ao casamento não se comunicam. O bem dele é dele, o bem dela é dela, mas os bens provenientes a partir do casamento, na comunhão parcial, se comunicam. Então, esses bens vão estar dentro desse bolo, dentro da totalidade dos bens do casal. E na comunhão universal de bens, o artigo, ele, falando assim rapidamente do artigo da comunhão parcial, porque lá tem elencado várias situações, se comunicam todos os bens, tanto os bens anteriores do casamento, como os bens posteriores, inclusive as dívidas anteriores e posteriores. Então, muito bem, lá o casal vai gravar, vai fazer um pacto antinupcial de comunhão universal de bens. O que vai acontecer? Eles vão comunicar tudo. Eles vão comunicar obrigações,
e bens, né, o que é positivo e o que é negativo vai ser comunicado como uma totalidade. Então, é interessante observar que o bloqueio de ativos financeiros mantidos pelo cônjuge do devedor encontra-se amparo nos artigos 1658, 1659, o 1667 e o 1668 do Código Civil, sem contar com o 790, inciso 4 do Código de Processo Civil. Então, esses artigos, né, que a gente vai comentar com mais detalhamento lá na frente, não é o caso aqui da gente ficar falando artigo, mas esses artigos, né, o 1658 seguintes e o 790, inciso 4 do Código de Processo Civil, ele vai estar lá gravado essa possibilidade do credor avançar nos bens do cônjuge alheio. Então, o camarada, ele tem um negócio, né, e na conta bancária dele, como gestor do negócio, ele não tem nada, porque ele pega o dinheiro e coloca tudo na conta do cônjuge, mas ele tem dívida, então ele vai rolando dívida ali, vai comprando, vai vendendo, e o que sobeja, o que ele ganha, ele coloca na conta do cônjuge, da esposa, vamos dizer assim. O marido é dono do negócio e a esposa está ali, que não faz parte do negócio, mas tem lá sua continha bancária, está comprando carro, comprou uma casa, comprou joias, comprou quadros, e ele está desviando esse dinheiro para o nome da esposa, vamos dizer assim. E na hora da execução, não se encontra bens na empresa e não se encontra bens na conta bancária do diretor da empresa, ou do diretor do negócio, do dono do negócio, do gerente. Okay? Então, o credor, ele é amparado nessa comunicabilidade de bens, prevista aí na comunhão parcial e na comunhão universal, ele pode lançar mão dos ativos que estão no nome do cônjuge. Agora, veja bem, ele vai lançar mão dos ativos que estão lá no nome do cônjuge, alheio à execução, até 50%, porque tem que garantir 50% que faz parte da ameação do cônjuge alheio. É interessante a gente observar que tudo que o diretor da empresa não tem nada, né? O gerente da empresa não tem nada, a empresa não tem nada. Mas se ele é casado, o que tem dentro do casamento, 50% é dele. Isso que é interessante. Então, se todo esse dinheiro que está na conta do cônjuge alheio foi adquirido, no caso da comunhão parcial, durante o casamento, 50% do dinheiro que está na conta dela é dele. Logo, esse 50% pode ser afetado. E na comunhão universal, independente. Antes ou depois, durante, casou com a comunhão universal. Ele está devendo, não tem nada no nome dele, vai ser tudo arrestado, 50% vai ser comunicado da parte dele e vai ser penhorado, vai ser constrito aí pelo credor. O regime de casamento, ele vai influenciar lá na questão de execução. Vai influenciar na questão de execução na hora de se buscar a satisfação desse crédito. Uma coisa que é importante também, a gente tem que frisar bem, é que o cônjuge alheio à execução, ele só vai escapar da penhora se as dívidas do cônjuge devedor tiverem sido contraídas antes do casamento. Aí é interessante a gente observar que se a dívida foi contraída antes do casamento, o que foi conquistado depois do casamento não pode ser avançado. Então, se a dívida foi antes do casamento, casou e o dinheiro foi colocado na conta do cônjuge, então não se pode avançar. É uma dívida anterior ao casamento. Agora, se a dívida foi contraída durante o casamento, aí ela será afetada. É como se tivesse sido desviado os valores e os bens para a conta
do cônjuge. Então é importante também observar isso. No regime de comunhão universal, todos os bens do casal, inclusive os bens particulares. O que seriam os bens particulares? Seriam os bens que o cônjuge adquiriu dele, só para ele. Na universal você tem lá os bens que são adquiridos durante a constância do casamento e os bens particulares, ou seja, aqueles bens que ele adquiriu só para ele, só dele, que ele tenha recebido, tá? Em herança, em doação. São bens particulares. Esses bens também serão afetados. Cada um dos cônjuges corresponde à metade ideal de todo o patrimônio que constitui o acervo desses bens. Então, você vai ter lá. E hoje, o entendimento hoje da jurisprudência, a gente vê que ainda existe uma parte conservadora em alguns julgamentos que não entendem dessa forma. A gente tem alguns julgados que dado provimento à constrição e à penhora de 50% dos bens em nome do cônjuge alheio à execução. Mas há uma outra corrente que diz que não se avança nessa parte aí do cônjuge alheio. Então a gente tem aí uma série de decisões em agravos e tudo mais, que a gente pode aí depois compartilhar com vocês para que vocês possam ir entendendo aí dessas possibilidades, tá? Então, por hoje a gente fica aqui com essa colocação de que é importante na hora de fazer essa penhora, na hora de se fazer essa cobrança, né, em termos de ação de execução, é bom estar atento aí à questão do regime de bens adotado pelo casal e adotado pelo devedor em seu casamento. Então a gente fica por aí por esse vídeo, para não se alongar muito, e na descrição do vídeo você vai ter lá o link para o blog, onde esse assunto está todo esmiuçado e todo colocado lá, tá bom? Então a gente fica por aí, obrigado aí pela atenção e vamos que vamos. Tchau.